vão estar aqui encontrar várias pessoas, eu não sei onde estão sentadas mais, mas Fernando lá no Caueb, passamos alguns dias em Miami, né, Fernando? Chique, né? Então, lá no aeroporto, sentar no chão, falou que será que é bom. Paulo, cadê o Paulo? Vem aqui, Santa, boa, muito bom te ver, Paulo. Enfim, muita gente super legal aí, com história maravilhosa. Bom, turma, deixa eu gastar aqui o Augusto ali, não, Augusto também, tudo bem, Augusto? Arthur, vai fazer benefícios. Bom, pessoal, deixa eu gastar aqui meus 15, 20 minutos para rapidamente contar um pouco do histórico nosso na inteligência artificial. O motivo de contar um pouco do histórico é porque, em vez de vir aqui e falar assim, a gente sabe fazer, a gente é foda, a gente é isso, a gente é aquilo, eu vou pular essa parte. Hoje eu vou contar um pouco como é que foi o nosso desafio para chegar até aqui e hoje ter uma empresa que tem internamente 170 modelos proprietários de IA e trabalha com todas as empresas de uma parceria extrema, empresas de Generative AI, uma parceria extremamente umbilical. Eu gosto de contar a história porque a realidade é que muita gente fala que trabalha com IA e não é bem isso. O fato de eu ter um iPhone na minha mão não quer dizer que eu sou uma empresa que sou capaz de fazer isso aqui, são duas coisas muito diferentes. E a, em última instância, do ponto de vista prático, a capacidade que você tem de ter um nível de armazenamento com altíssima clusterização, um único padrão de linguagem, para que você consiga, a partir disso, extrair inteligência de uma forma não linear. A maioria das empresas que dizem eu faço IA não fazem isso. Elas usam um modelo que existe no mercado, assim como eu uso meu iPhone. Isso não significa que eu sou a Apple, são duas coisas muito diferentes. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como é que a gente chegou até nesse estágio. E a ideia aqui é muito mais inspirado sobre a ótica da jornada aqui e entender que a jornada é possível. Em 2018 a gente foi à China, a gente vai à China todo ano, sistematicamente, exceto nos 2 anos de pandemia. A grande referência para nós de tecnologia de fronteira não é os Estados Unidos, é a China. Tecnologia de fronteira é feito hoje na China. O maior número de patentes em tecnologia é na China. O maior número de estandarizações de processos de telecomunicações, transferências de dados do mundo é na China. O único país com coordenação multissetorial para desenvolvimento de IA no mundo é a China. Não existe nenhum outro lugar do ponto de vista de fronteira, tecnologia de fronteira, como a China. A gente visita a China há mais de 10 anos. Em 2018, numa das visitas que a gente fez, a gente viu pela primeira vez os modelos de IA superando o benchmark humano. O que significa isso? Significa que para um determinado objetivo que o modelo tinha, ele já era capaz de operar numa capacidade cognitiva acima de um ser humano. A forma de entender isso é você pegar um teste, por exemplo, do American Bar, que é a OAB aqui no Brasil, e dar para a máquina, e dar para o humano, e a máquina superar o ser humano. Isso é atingir o benchmark humano. Em 2018, pela primeira vez, a gente viu esses benchmarks humanos sendo superados. O que significava isso do ponto de vista prático? Que você deixava de discutir IA como se fosse um laboratório para começar a discutir aplicações comerciais. No momento que você chega no benchmark humano, faz sentido eu, na minha empresa, passar a considerar isso. Portanto, ela ganha viabilidade comercial. Quando a gente voltou de lá, a gente entendeu que era hora da gente colocar isso dentro da empresa. Então, dentro do iPhone, a gente tomou algumas decisões. Decisão número 1, a gente trouxe isso para dentro da visão, trouxe isso para dentro da estratégia. O que significa isso? Significa que a gente começou a comunicar, falar para as pessoas, explicar às pessoas, começar a movimentar as pessoas em direção a uma visão que para nós seria algo real. Ponto número 2, a gente começou a trabalhar governança de dados. Então, a partir daquele momento no iFood, nenhum sistema no iFood recebe um Go Live ou viveu mais de 6 meses se já está em Go Live a partir daquele momento, sem ter 100% dos dados ingeridos, ingestados dentro do Data Lake, 100% das informações colocadas em um único padrão de linguagem e o nível de clusterização altíssimo, ou seja, o nível de organização das informações altíssimo. Qualquer empresa que fala que faz IA e não tem esses elementos, ela não faz IA. Ou ela faz estatística avançada ou ela usa IA de terceiro, o que é muito diferente de fazer IA. São duas coisas completamente diferentes. E por uma razão muito simples. A única forma de fazer IA é você ter um altíssimo número de dados, por isso que você traz tudo para o Data Lake. 2, fazer com que esses dados sejam intercomunicáveis, intercambiáveis, o que significa ter um único padrão de linguagem. E 3, ter um alto nível de clusterização para permitir eficiência em encontrar o output.
O próximo passo que a gente deu foi deixar bem claro para a empresa que dali para frente existia uma linguagem que a grande maioria das pessoas teria que começar a falar. E essa linguagem chamava SQL. No nosso caso foi SQL, isso lá em 2018. O que significa SQL? De uma forma muito simples, pensa que você hoje usa um Excel. Faz uma forma de Excel, aquilo é uma linguagem. Pensa que existe algo que é extremamente mais poderoso porque trabalha com bases de dados mais complexas. Dentre outras que a gente poderia dizer, o SQL é uma delas. Dentro do iFood, no final de 2019, 70% da empresa inteira modelava em SQL. Quem? Todo mundo. Finanças, marketing, operações, tecnologia, logística, todo mundo. O que significa modelar em SQL quando a gente pensa numa jornada de IA? Significa que 70% das pessoas da empresa eram capazes de acessar a minha base de dados, o meu data lake, e extrair dali uma inteligência. Por que isso é importante? Isso não é IA. Mas por que isso é importante? A única forma de você chegar nesse patamar é você subir o atual patamar para algum outro lugar. No momento em que eu tenho 70% dos meus atuais 8.000 colaboradores modelando em SQL e não trabalhando com Excel básico, vocês entendem que a empresa está num outro patamar do ponto de vista de capacidade técnica, de geração de uma inteligência, ainda que seja usando estatística. Esse foi o movimento. Então, em 2019, a gente fez esse movimento e, a partir de 2019, a gente começou a fazer os primeiros quick wins que a gente tinha de IA. O que significa? Primeiro, a gente fez a aquisição de 2 empresas, trouxendo para dentro mais de 300 PhDs que trabalhavam com IA já naquele momento no Brasil, e a gente espalhou essas pessoas nas áreas. IA não pode ser centralizado numa área. Alguém aqui vai discordar, eu respeito a sua opinião. A minha opinião é baseada em uma coisa. Uma coisa é você ter IA na sua empresa, outra coisa é a sua empresa ter IA como engrenagem. São 2 coisas muito diferentes. O dia que você tem uma área fazendo, está o restante da empresa parada, mandando e-mail dizendo, você pode me ajudar com tal coisa? O dia que você tem essas pessoas distribuídas na empresa, o que você tem na prática é isso funcionando como uma engrenagem. Ou seja, as pessoas em cada uma das áreas dizem, preciso de uma solução. Pode ser um Excel, pode ser um terceiro, pode ser um website, pode ser um tijolo, ou pode ser IA. A única forma de você considerar isso como uma opção é você tendo essa engrenagem dentro de casa. Então a gente espalhou essas pessoas e a gente deu para cada uma dessas pessoas missões dentro das suas respectivas áreas. As 2 primeiras grandes viradas que a gente teve usando modelagem que hoje é cada vez menos usada, está mudando a cada 2 meses, que é de Machine Learning. 2 grandes mudanças violentas na nossa vida. A primeira, a gente conseguiu construir um algoritmo que passou a modelar toda a nossa logística. E aí eu vou dar um exemplo muito simples para vocês do impacto que isso teve. Ele é tão simples que todo mundo que ouve fala, é verdade. Mas ele é belo, se você entender a sutileza, a complexidade de você extrair valor de algo que num pensamento linear é difícil. Um dos últimos, quando a gente trouxe toda a base de dados de logística e começou a trabalhar toda a compreensão para garantir remuneração justa, ao mesmo tempo reduzir tempo de entrega e reduzir custo de logística, a gente começou a ver insights a partir do modelo que ia nos mostrando caminhos para poder melhor trabalhar a equação logística. Vou contar um para vocês.